Você sabe o que é a hemofilia? A hemofilia é uma alteração genética rara, na maioria dos casos hereditária, que afeta a coagulação do sangue. Ela se manifesta quase exclusivamente no sexo masculino, pois a mutação fica localizada no cromossomo X, o que causa sangramentos excessivos e prolongados, internos e externos, que podem ocorrer após um pequeno trauma ou espontaneamente. A herança genética da hemofilia está ligada ao cromossomo sexual X, que é o cromossomo feminino. Quando um homem tem uma mutação causadora da hemofilia, ele porta e manifesta a desordem. No caso, todas as suas filhas nascerão obrigatoriamente portadoras da mutação da hemofilia, e todos os seus filhos não herdarão a mutação causadora da doença. Quando uma mulher tem a mutação causadora da hemofilia em um dos cromossomos X, ela porta a hemofilia, mas não manifesta as características da desordem hemorrágica, porque o gene normal, presente no outro X, faz a função da coagulação, então ela é chamada de portadora. Portanto, para cada gestação, há 50% de chance de transmissão do gene. Se for uma menina, esta tem 50% de chance de nascer portadora, assim como sua mãe. E se for um menino, ele tem 50% de chance de nascer com hemofilia. Quando um homem tem a mutação causadora da hemofilia e a mulher é portadora da doença, a filha menina desse casal tem 50% de chance de ter hemofilia e 50% de chance de nascer portadora, assim como sua mãe. E o filho menino tem chance de 50% de nascer com hemofilia. No entanto, cerca de 30% dos casos ocorrem sem histórico familiar prévio. Isso pode acontecer devido a alguma alteração genética nova, que pode ocorrer no momento da concepção. A hemofilia é uma condição provocada pela ausência ou deficiência de um dos fatores de coagulação do sangue, o 8 e o 9. A depender do fator em déficit, a doença é classificada como tipo A ou tipo B. A hemofilia tipo A ocorre por deficiência do fator 8 de coagulação do sangue, e a hemofilia tipo B por deficiência do fator 9. Sendo a hemofilia tipo A mais frequente, estima-se que 1 em cada 10 mil pessoas seja afetada, e no caso da hemofilia tipo B, estima-se que a incidência seja de um indivíduo a cada 50 mil. A gravidade se dá pela quantidade de fator presente no plasma sanguíneo, ou seja, quanto menor for a quantidade de fator de coagulação disponível, maior é a gravidade da hemofilia. Ela pode ser classificada como ligeira, moderada e grave. Quando a hemofilia é de grau ligeiro, significa que o valor de fator de coagulação está entre 5% e 40% do valor normal. As hemorragias são muito raras, mas podem ocorrer após traumas com ferimentos muito graves ou cirurgias. No caso da hemofilia de grau moderado, a quantidade de fator de coagulação está entre 1% e 5% do normal, e sangramentos espontâneos são pouco frequentes, podem ocorrer na sequência de ferimentos e pequenos traumas. No caso da hemofilia ligeira e moderada, os sinais e sintomas podem ser mais tardios. Quando a hemofilia é grave, significa que o fator de coagulação está praticamente ausente, e seus valores são inferiores a 1% do valor normal. Exige mais cuidados e maior controle, já que ocorrem sangramentos espontâneos nos músculos e articulações com frequência. Além disso, ferimentos leves podem levar a hemorragias graves. Nisso, os sintomas surgem precocemente, como dores e inchaço nas articulações ou nos músculos, restrição nos movimentos da articulação comprometida, hemorragia interna, sangramento nasal ou sangramento pós-trauma que demora a estancar. A partir da apresentação dos possíveis sintomas ou histórico familiar da doença, deve ser realizado o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico da hemofilia é feito através de testes sanguíneos e vão ser avaliados parâmetros como tempo de coagulação, que determina quanto tempo o sangue demora a coagular, níveis de fator de coagulação, que determina a quantidade dos fatores de coagulação no sangue, e presença ou ausência do fator de coagulação, que define qual o fator que está em falta.
O tratamento da hemofilia ocorre pela administração de concentrados dos fatores deficientes, 8 ou 9, em resposta aos episódios hemorrágicos ou para sua prevenção. Atualmente, a produção desses fatores pode ocorrer através da extração dos fatores do plasma humano, proveniente da doação de sangue, ou da produção industrial, fator recombinante sem a necessidade do plasma humano. A seguir, nós separamos algumas perguntas sobre a hemofilia e enviamos ao nosso convidado Alexander Braz, um advogado de 39 anos, portador da hemofilia tipo A. Para finalizarmos, fiquem com as respostas e o relato do dia a dia do nosso entrevistado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Se for, bom dia para vocês. Se não for, é boa noite, boa tarde, enfim. Então, a primeira pergunta é como você descobriu a hemofilia, quantos anos tinha? Bem, eu descobri a hemofilia quando meu irmão nasceu, tá? Eu e meu irmão, nós temos uma diferença de 2 anos. Então, quando ele nasceu, eu já tinha 2 anos. E quando meu irmão nasceu, ele tinha toda vez que ele batia, ele tinha muitas manchas roxas pelo corpo. E minha mãe, naquele momento, achou aquele estranho, né? Então, levou ele no hospital e o médico, né, falou, ó, leva ele num centro de hematologia para ver direitinho. Quando ele fez o exame, realmente viu que ele era hemofílico. E o médico disse, você tem mais um filho? Ele disse que sim. Então, ó, pode fazer o exame nele que provavelmente ele era hemofílico. E realmente não deu outra, tá? Então, a partir dali a gente começou a ser tratado. Naquela época era na casa do hemofílico, ainda não era no Hemorrio. Tá? E a partir dali que a gente passou a conhecer, né, outras pessoas que tinham hemofilia, respondendo já aqui a segunda pergunta. Né, qual é o tipo de hemofilia que eu tenho? É a grave. Como a hemofilia afeta suas atividades diárias e a sua qualidade de vida? Tem algum acompanhamento médico? Hoje, ela realmente afeta as minhas atividades diárias, sim. Por quê? Porque quando eu era mais jovem, o tratamento não era tão especializado e tão bom como é hoje. E na época eu morava muito longe do centro hematológico e ficava complicado. Então, muitos sangramentos a gente resolvia em casa. E isso trouxe, obviamente, complicações irreversíveis para algumas articulações minhas, por exemplo, como o cotovelo esquerdo e o joelho direito, tá? Tenho acompanhamento médico, sim, mas nada que assim que seja também que me impeça de fazer as coisas, mas eu tenho certas limitações para algum tipo de atividade, sim. Se eu já tive alguma complicação grave relacionada à hemofilia, não, graças a Deus, não tive nenhuma complicação. Como você se protege de lesões e acidentes que podem causar sangramento? Quando ocorre a hemorragia ou sangramento, quais os primeiros socorros utilizados? Então vamos lá. Hoje, pessoal, né, na atual conjuntura, é muito difícil da gente sangrar, tá? Então a gente hoje tem aí já a profilaxia, né, que a gente toma aí 3 vezes na semana, né, tem infusão aí, então a gente traz para casa, né, o Ministério da Saúde hoje ele abarca aí praticamente o mês inteiro pra gente, a gente consegue pegar sempre de mês a mês. Então, quando ocorre hemorragia, geralmente, né, isso falando anteriormente, a gente tinha uma dose de socorro que a gente tomava anteriormente e quando começava a sangrar a gente já sabia, então a gente tomava e parava o sangramento, tá? Mas quando na época não tinha, era correr para o próximo centro de hematologia. Qual forma de tratamento? Né? Você utiliza alguma medicação? Como eu disse, fator 8, tá? Fator 8 é a forma aí que a gente se utiliza, explicando esse fator 8, antigamente ele era feito de sangue humano, tá? Atualmente a gente tem o recombinante, tá? Que é sintético, ou seja, risco de contaminação, né, praticamente zero. Vocês sabem aí que na década de 80 muitos hemofílicos, né, eles foram contaminados com o vírus da AIDS, porque o fator 8 ele sempre foi importado, né? Então, naquela época, a AIDS ela se difundiu na década de 80 e não tinha o controle que tem hoje, então muitos hemofílicos morreram, né, por conta de complicações da AIDS, inclusive um que vocês sabem muito bem quem é esqueci o nome dele, enfim, sigamos. Já fez algum tratamento pelo SUS? Supriu todas as suas necessidades? Já faltou medicação para o seu tratamento? Então vamos lá, galera.
Os centros de hematologia, a maioria são filiados ao SUS. Então hoje eu me trato no Hemorrio, que é totalmente abarcado pelo SUS, tá? Supre todas as minhas necessidades, eu não tenho que reclamar. Inclusive convido a vocês a visitarem o Hemorrio, apesar das dificuldades orçamentárias, né? Consegue dar um tratamento de excelência. Ademais, pessoal, se já faltou, né, alguma medicação, sim, já faltou. Não uma falta total, né, porque o próprio hospital, quando tem um atraso da entrega pelo MEC, o próprio hospital já faz o racionamento. Primeiro, para que seja aplicado para os casos de emergência, e os casos de profilaxia, que são aqueles que levam para casa, né, a gente leva pequenas doses, só para realmente alguma emergência, tá? E vocês perguntaram aqui com que frequência eu preciso das infusões do fator de coagulação. Como eu disse, hoje eu faço 3 vezes na semana, porque a gente pega no hospital para o mês inteiro. Então hoje sangramento praticamente zero, pessoal. O hemofílico hoje que nasce, hoje, né, as condições de tratamento são muito melhores do que na minha época, né, quando ali da adolescência, infância, foi muito complicada, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado aí vocês no trabalho. Desde já quero mandar um abraço aí para todos. Um abraço pro professor Rafael, que é meu grande amigo aí, tá? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.